Isto dito, e eu sei que é o óbvio, mas vai atiçar os ânimos de um monte de almas caninas que dizem que amam a Jesus, mas nem tanto. Eles são apaixonados mesmo é pelo livro, não pelo Cristo, não pelo Evangelho, não pela palavra única e absoluta. Bom, vocês que não concordam, mas que também não têm paz, andam inquietos, não sabem por que esse pacotão que não tem Jesus como ângulo único de olhada pelo qual você entende, interpreta e vê tudo com nitidez, você que não aceita isso e diz, não, eu vou ficar com o pacotão. Na minha espiritualidade, a cruz não aboliu nada. Tudo está de pé, inclusive Jesus também. E ficam com essa sucata na alma. Gente que não consegue entender mais nada sobre si mesmo. O resultado é que você fica calçado, supostamente, com o que você chama de escritura, palavra de Deus, doutrina, ou até apelida isso de evangelho, esse pacotão, que não é evangelho. É um biblão, é um sucatão, mas não é evangelho. Evangelho pressupõe que tem coisas que são e tem outras coisas que foram abolidas para sempre. E você que quer fazer o experimento do sucatão e andar com o pacotão todo por conta própria, não sabe por que escorrega tanto, cai tanto, se angustia tanto, por que o Evangelho não te traz paz, por que Jesus não é serenidade para o seu coração, por que o bem de Deus não se realiza em você jamais, 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 jamais. Você fica como esses cães que vão aparecer aí, andando assim. Olha aí você sem calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz, sem andar só com Jesus, é você com o pacotão, ó. Você com o pacotão inteiro. Olha com que conforto você caminha, ó. Olha só como você está todo harmônico. O cara não sabe nem que pé levanta, não sabe o que fazer. E olha que tem 4 patas. É, tem 4, mas não adianta. Tá calçado sem ser com o Evangelho da Paz. Se calçou com a meia da religião. É um pacotão inteiro, meu amigo. Aí o cara escorrega pra lá, escorrega pra cá, não entende nada. Não sabe mais nem fazer xixi em árvore. Desaprendeu até a natureza das coisas. Olha lá. Aflito, Caio, mas eu sou crente. Eu fui batizado, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu frequento a igreja, mas a minha vida nunca se apruma. Nunca. Eu estou sempre num pé e no outro. Claro, meu irmão, você não foi feito para esse pacotão. Eu lhes tenho dito, os judeus sofrem infinitamente menos do que os cristãos. Porque os judeus têm um pacote coerente, de Gênesis a Malaquias. Agora a gente quer fazer um pacote coerente com Jesus no meio, do Gênesis ao Apocalipse. Não dá. Depois de Jesus, é aquilo que ele falou aos discípulos tantas vezes, depois de ressuscitado. Ele lhes mostrou, na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, tudo o que a seu respeito constava nas Escrituras. Mas ele não reforçou para os seus discípulos a obediência da lei de Moisés e de tudo mais. Não, ele pinçou. Ele disse, olha, isto aqui tem a ver comigo, isto aqui tem a ver comigo, isto aqui tem a ver comigo, e isto interessa a vocês. Isto interessa a vocês para pregar a judeus e para entenderem quem eu sou nesse contexto. E para vocês não ficarem confusos com o pacotão. Ele fez a diferenciação tão clara o tempo todo. Está lá em Lucas, no final e no início de Atos. Explicitamente afirmado. Mas as pessoas não querem. E depois querem que o Evangelho dê certo. Que o Evangelho traga paz, produza vida. Não tem jeito de o ser. Eu vou ler aqui para a gente, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9,
Preste atenção, tem a ver com tudo que eu falei agora. Ora, o escritor de Hebreus diz, a primeira aliança, a do Velho Testamento, a de Moisés, também tinha seus preceitos de serviço sagrados e tinha o seu santuário terrestre, o tabernáculo, depois o templo de Salomão, tudo coisa da paleontologia da espiritualidade, do passado. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Quando ele diz se chama, é porque nos dias em que a epístola de Hebreus foi escrita, o templo em Jerusalém ainda não tinha sido derrubado. Portanto, provavelmente essa epístola tenha sido escrita antes dos anos 70. Porque ele usa o verbo no tempo presente. O templo está lá. Se chama santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, aquele que só o sacerdote nele penetrava, o qual pertencia a esse lugar, o Santo dos Santos, um altar de ouro para o incenso que se queimava de dia e de noite, o perfume no altar, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo dentro dela uma porção do maná lá no deserto, a vara de Arão que florescera e as tábuas da lei de Moisés, dentro da arca. E sobre ela, os querubins da glória, a escultura dos querubins sobre a arca, com a sua sombra, e que cobriam o propiciatório, que era o lugar, portanto, da cobertura, o lugar onde simbolicamente os pecados eram cobertos. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços cotidianos. Mas no segundo, no Santo dos Santos, entrava apenas o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. E ele não entrava ali sem sangue, antes levando sangue de bodes, de touros, que ele oferece. O verbo aqui está no tempo presente, o templo devia estar ainda em pé. Oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender, no Velho Testamento e pela arquitetura do templo e pelo cerimonial, era uma parábola. Por isso se diz, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do Santo dos Santos não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo está erguido. O caminho para entrar de fato neste lugar íntimo de Deus só acontece depois que o tabernáculo da religião, da primeira aliança, for removida na mente e no coração. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, e segundo tudo isso que a parábola aqui representa, é que se oferecem, ainda naquele tempo, no templo de Jerusalém, dons como sacrifícios, embora estes sacrifícios, no tocante à consciência humana, sejam totalmente ineficazes para tirar a culpa, para aperfeiçoar aquele que cultua. E que porque não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções, batismos, lavagens, coisas impostas até o tempo oportuno da reforma total, que em Cristo já aconteceu. Quando, porém, veio Cristo, e já veio, isso tudo passou, ele veio, o que era parábola, metáfora, arquétipo, passou, acabou. Ele é a encarnação de tudo.
O Evangelho não precisa de completação de nada. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados antes da fundação do mundo, tudo feito em graça. Sim, quando veio ele mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que era o do corpo dele, da encarnação, tabernáculo não desta criação de homens, mas divina. O grande santuário é ele é o templo. É dele que fluem os rios de água viva, conforme a profecia que dizia em Ezequiel que do templo fluiriam rios de água viva. Ele diz: eu sou o templo. Como diz o profeta Ezequiel, de mim é que flui tudo isso. Ele veio e realizou tudo, não por meio de sangue de bodes, ou de bezerros, ou de despachos, ou de oferendas, nem através de dinheiro, nem através de novenas, nem através de campanhas, nem através de barganhas, nem através de nenhum tipo de mecanismo. Mas realizou tudo uma e exclusivamente, uma vez e para sempre, pelo seu precioso sangue. E ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eternamente a redenção. Mas eu lembro, o Espírito Santo está querendo nos ensinar, ele diz aqui no verso 8, que o caminho de acesso de todos nós a esse lugar de consciência pacífica só acontece quando a arquetipia e a espiritualidade do santo lugar, dos sacerdotes, da religião, dos ofícios, disso tudo é removida. Porque enquanto isso está erguido em nós, não há graça profunda na consciência pelo impeditivo. Porque Cristo se manifesta quando o homem admite a sua falência e diz: tu entraste por mim, tu fizeste por mim, tu pagaste por mim e está tudo feito. Eu aceito a eterna e definitiva redenção. Portanto, não é com sangue nem de bodes nem de touros, mas é com o sangue de Cristo que isso se firma na nossa consciência. E diz aqui o verso 16, que Jesus, para estabelecer que essa era a nova aliança, esse era o novo testamento, esse era o novo pacto superior aos outros que removia o anterior, aqui se diz no verso 16, porque onde há um testamento, e havia um testamento anterior, necessário é que intervenha a morte do testador. Por isso Jesus morre, extingue aquilo e abre agora um novo testamento. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. E ele morreu para abrir essa herança, visto que de maneira nenhuma tem força de lei qualquer testamento enquanto vive o testador. Mas Jesus morreu para levar na sua morte todo o testamento anterior, o pacto anterior, que Paulo diz não era pacto para a vida, era pacto para a morte, e estabeleceu o novo testamento eterno, acerca do qual ele bradou e gritou: está pago, está consumado. Agora preste atenção, o Espírito Santo está, diz o verso 8, está nos ensinando aqui, dando a entender que o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. A gente não tem a experiência da liberdade do entrar e do sair enquanto o templo, o tabernáculo, o Deus dos lugares, o Deus dos ritos, o Deus das oferendas, o Deus das barganhas, o Deus dos negócios está presente na nossa mente. É só quando esse Deus morre na nossa consciência e que surge só o Deus que é amor, que é misericórdia, que é graça, é que o caminho dos santos me é conferido. Ele entrou por mim e nesse ambiente eu tenho todo o perdão, todo o descanso, está tudo feito, não há mais nada a ser repetido, não há mais nenhum rito, não há nenhuma missa, não há nenhuma novena, não há nenhuma campanha da vitória, não há mais absolutamente nada. Ele venceu, ele fez, está consumado. Quem crê é mais que vencedor. Quem crê
já tomou posse de tudo. E é de graça. E esse vai andar calçando os pés do Evangelho da Paz. Esse que olha para a vida a partir de Jesus, esse entende. Quem não olha, não entende. Conforme aquela ilustração inicial que eu mostrei a vocês e repito mais uma vez agora. Que o livro de Hebreus está dizendo se olhar para o pacotão inteiro, não vai entender nada, porque enquanto não for removido esse tabernáculo das sucatas judaicas que morreram na cruz, ninguém vai enxergar nada. Como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, enquanto os judeus, ou qualquer um que olhe para o pacotão, os judeus atuais são esses evangélicos de hoje, o cristianismo é o judaísmo de hoje, com esse pacotão inteiro. Enquanto você fica com o pacotão, você não entende nada, não enxerga nada, é como um véu posto na cara. Mas quando alguém se converte, o véu é tirado, então se vê nitidamente. Você quer saber por que você lê Bíblia e não tem paz? Você recebe tanta doutrinação e não sabe quem é Deus? Você vive perdido no meio dessa confusão angustiosa? Porque até hoje você não convergiu o seu olhar exclusivamente para Jesus, olhando atentamente para Ele, o autor e o consumador da fé, e jogando fora toda bugiganga. Olhe pelo frame do Evangelho, do Novo Testamento, da graça de Deus. Tudo ganhará perspectiva e clareza. Antes disso, é só derrapagem de angústia, como os cachorrinhos vestidos de pantufa. Cai, escorrega, é angústia, é desespero. Braulio, é um horror, né? Olha só. Olha isso. Um monte de gente aí, todo mundo crente, mas olha só. Se o Evangelho é verdade, gente, por que ele não dá certo na vida de ninguém que anda assim? Por que ele só dá certo na vida daqueles que descansam só em Jesus e nada mais? Por que é só na vida desses que ele traz paz, sossego, tira a neurose, a paranoia, pacifica o coração? Ensina o cara a andar pisando no chão, sem medo de viver, dizendo tudo é meu e eu de Cristo e nós de Deus. Passei da morte para a vida, mas ao invés disso fica todo mundo na coleira, preso num chãozinho e num condimento de prédio religioso, e dentro do prédio, ainda assim, sou crentaço, mas só ando de ré. Tá aí, apavorado, sem autodeterminação. Olha só, você aí, ó, em vez de andar nas duas pernas, não sabe nem como caminhar. Porque apareceu um novo mover que diz, agora cachorro só anda com as patas da frente. Ou agora o novo mover é o cachorro anda pulando assim, igual uma lebre desesperada. Enfim, você consegue se identificar nessa história? VNV TV, o canal é você.